Seja muito bem-vindo ao aulão de raciocínio lógico para concursos da Banca VUNESP. Eu sou o professor Júnior e nesse vídeo eu vou revisar com vocês os assuntos mais cobrados pela banca e vou resolver 22 questões de nível médio e nível superior que caíram nos últimos concursos da VUNESP. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e também deixe um like e um comentário se possível. Vamos lá! Primeira questão. VUNESP 2020. Ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Uma afirmação que corresponda à negação lógica dessa afirmação é. Muito bem, vamos revisar as principais negações lógicas cobradas pela banca VUNESP. Então vamos lá. Revisando as leis de Morgan. Alguns pronunciam De Morgan, mas enfim. Então, as leis de De Morgan, nós temos a negação da proposição composta pela conjunção, né, P e Q, e também temos a negação para a proposição composta com a disjunção P ou Q. Lembre-se que esse símbolo aqui é o símbolo do conectivo E, né? E aqui nós temos o conectivo OU. E sempre que eu vou fazer a negação, eu coloco o til lá na frente, é o símbolo que a gente utiliza no raciocínio lógico, certo? Então a negação da proposição P e Q vai ficar assim, eu coloco um sinal de igual, mas o mais correto seria utilizar o símbolo de equivalente. Por questões didáticas eu vou utilizar o sinal de igual mesmo, certo? Então vamos lá. Então, a negação da proposição composta P e Q é, segundo a lei de De Morgan, nós negamos a primeira e negamos a segunda, e em seguida a gente troca aquele conectivo E pelo OU. E aqui embaixo é a mesma coisa, negamos a primeira e negamos a segunda. Nós vamos trocar o conectivo OU pelo E. Certo? Vamos revisar também a negação da condicional, se P, então Q. Esse é o se e então, né? Então, se P, então Q. Nesse caso, a negação ela é feita da seguinte forma, a gente mantém a primeira proposição, então eu mantenho a primeira, e utilizo o conectivo E ao invés do se e então, e nego a segunda. Eu digo assim, a negação então da condicional, ou da implicação, como você preferir, a negação do se e então é P e não Q, certo? Então com isso aqui nós vamos conseguir resolver a maioria das questões envolvendo negação da VUNESP. Vamos lá. Então nós temos aqui, né, a questão envolve a negação lógica, a gente já fez a leitura da questão. Então ela diz, ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Então nós temos uma proposição composta com o conectivo E da conjunção. E nós vimos que a negação da conjunção, né, P e Q, vai ficar não P, nós negamos a primeira, negamos a segunda e trocamos o E pelo OU. Então vai ficar assim, né? Ontem Jorge foi ao cinema. Então, ontem Jorge foi ao cinema é a primeira proposição. Para negar a primeira, nós devemos acrescentar o não antes do verbo. Então vai ficar assim, ontem Jorge, ao invés de foi, né? Não, acrescento não antes do verbo, não foi ao cinema. E trocamos o conectivo E pelo OU, né? Então, OU voltou desapontado, então vai ficar não voltou desapontado. Então, nós temos aqui a alternativa correspondente, alternativa B. Ontem Jorge não foi ao cinema ou não voltou desapontado. Perceba que as questões de raciocínio lógico, a maioria das questões da VUNESP, arrisco dizer, que são questões muito simples.
certo? Então, comparado à matemática, eu acredito que você vai achar o raciocínio lógico muito mais fácil, certo, meu querido? Vamos para a próxima questão. 2. VUNESP 2020. Os carregadores trouxeram um armário e o instalador não chegou. A negação lógica dessa afirmação é: pause o vídeo e tente resolver antes. Muito bem. Então vamos destacar aqui o conectivo e. Então é uma proposição composta e nós temos uma conjunção. E a negação da conjunção, você já sabe, a negação de P e Q. Nós negamos a primeira, trocamos o E pelo OU e negamos a segunda. Muito cuidado, porque quando a gente tem o não antes do verbo, a negação da proposição basta você retirar aquele não. Tudo bem? Quando não tem o não antes do verbo, a negação você acrescenta o não então antes do verbo. Quando já tem, você retira o não antes do verbo, beleza? Então vai ficar assim, né? Os carregadores trouxeram o armário. Então eu vou ter que negar trouxeram, então vou colocar o não antes do verbo. Então os carregadores não trouxeram o armário. Agora vamos trocar o E pelo ou o instalador, ao invés de usar o não chegou, nós vamos apenas retirar aquele não, né? E vai ficar o instalador chegou. A alternativa correspondente aqui, os carregadores não trouxeram o armário ou o instalador chegou. Alternativa D. Vamos para a questão 3. 3. VUNESP 2019. Uma negação lógica para a afirmação: se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz. Então nós temos aqui o se, então. O se, então, é a condicional. Então a negação para a condicional, vamos relembrar, a negação para a condicional, se P, então que, eu mantenho a primeira e, uso o conectivo e, né, nego a segunda. Lembre-se aqui da nossa revisão, né? Mantenho a primeira e nego a segunda na negação da condicional. Muito bem. Então nós temos que a primeira proposição é Carlos faz o que gosta, né? Carlos faz o que gosta. Então vamos anotar aqui, né? Carlos faz o que gosta. E agora vamos utilizar o conectivo e. Ele é feliz. Eu vou ter que negar agora essa segunda proposição, né? A proposição aqui é ele é feliz e eu tenho que negá-la. Então a negação de ele é feliz é ele não é feliz. E ele não é feliz. Só acrescentar o não antes do verbo, né? Então vamos analisar as alternativas. Letra A. Carlos faz o que gosta e não é feliz. Ele só não adicionou aquele ele, né? E ele não é feliz, mas dá na mesma. Então vamos marcar a alternativa A. Muito bem, vamos para a próxima questão. 4. VUNESP 2019. A alternativa que corresponde à negação lógica da proposição composta: todos os cantores são músicos e existe advogado que é cantor, é. Muito cuidado que, embora nós temos aqui uma proposição composta com uma conjunção, nós devemos tomar cuidado com aquelas sentenças quantificadas. Ele usou todos e usou existe. Então a regra da negação da conjunção continua. A gente vai negar a primeira, trocar o e pelo ou e negar a segunda. Mas a gente tem que tomar cuidado com aqueles quantificadores. Então olha só. Eu vou responder duas perguntas. Qual é
a negação de todos são. Todos são. Então, a resposta para a negação de todos são é pelo menos um não é. Cuidado, você pode achar que a negação de todos são é todos não são. E, na realidade, a gente tem que a resposta nesse caso é pelo menos um, não é. Eu posso trocar também pelo menos um com algum, existe um, enfim. Eu poderia também fazer a outra pergunta, né? Qual a negação de pelo menos um é? Qual é a negação de pelo menos um é? E a resposta, cuidado porque você pode achar que é pelo menos um, não é. E nessa situação a gente tem que a resposta é nenhum é. Ou eu posso usar também todos não são. É bom você saber isso aqui ao decor, porque a VUNESP cobra bastante, principalmente essa primeira situação, qual a negação de todos são. Tudo bem? Então anote isso aí e vamos voltar para a questão. Então vamos fazer a negação da conjunção, então P e Q. E a negação da conjunção, eu nego a primeira, troco o E pelo OU e nego a segunda. Muito bem. Então vamos fazer a negação da sentença quantificada, todos os cantores são músicos. Então temos aqui o quantificador universal, todos são. E a negação você já viu, né? A negação de todos são, pelo menos um não é. Então todos os cantores são músicos, vai ficar pelo menos um cantor. Troquei então o quantificador universal pelo existencial e nego o complemento. Pelo menos um cantor não é músico. Não é músico. Agora trocamos o E pelo ou. Existe advogado que é cantor. Dizer existe advogado que é cantor seria o mesmo que dizer pelo menos um advogado é cantor. E a negação de pelo menos um é pode ser feita da seguinte forma: nenhum é, ou então eu escrevo todos não são. Dá na mesma, né? Então vou escrever nenhum advogado é cantor. Muito bem, então vamos agora analisar as alternativas. Letra A, nenhum cantor é músico, não pode ser, também não trocou ali o E pelo OU, né? Pelo menos um cantor não é músico, ok, é o que a gente escreveu aqui, né? Pelo menos um cantor não é músico. Ou, ele disse, não existe advogado que seja cantor. Não existe advogado que seja cantor é o mesmo que dizer que nenhum advogado é cantor, concorda comigo? Então, embora a gente idealizou aqui uma frase, a frase que ele deixou, a afirmação que ele deixou no enunciado está um pouquinho diferente, mas dá na mesma, né? Então, o início está ok, pelo menos um cantor não é músico. Trocou, então, o E pelo ou. E ao invés de dizer nenhum advogado é cantor, ele disse não existe advogado que é cantor. Como eu falei, dá na mesma, né? Então você tem que interpretar. Já vou marcar a alternativa B para a gente não perder tempo. Vamos para a próxima questão. 5. VUNESP 2019. Do ponto de vista lógico, dizer se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. É o mesmo que dizer. Então, essa questão aborda equivalência lógica.
ele poderia dizer assim no final, ao invés de é o mesmo que dizer, é logicamente equivalente a. Então, a questão que aborda equivalência lógica. Então, vamos fazer uma rápida revisão das equivalências lógicas mais cobradas pela banca VUNESP. Então, a equivalência da condicional, ela pode ser feita de duas formas. Então, nós temos na primeira situação a contrapositiva. Então, eu vou ter uma condicional também. E eu posso transformar a condicional em uma disjunção. Então, vamos utilizar o conectivo OU. Então, muito bem. Utilizando o conectivo se, então, a condicional na própria condicional, é a famosa regra do inverte e troca. Eu vou inverter as posições. Então, vamos inverter as posições. Eu vou trocar de lugar o Q e o P, né? Então, primeiramente ficou o Q, depois o P. E em seguida eu vou negar as proposições. Então, vou negar a primeira e negar a segunda. Então, inverte e troca, certo? Inverti as posições, em seguida eu neguei as proposições. Depois, nós podemos trocar também, então, transformar aquela condicional em uma disjunção, né? Então, troquei o se então pelo ou. Então, nesse caso, eu devo negar a primeira e manter a segunda, certo? E manter a segunda. Ficou, então, não P ou Q. E é claro, eu poderia também fazer a equivalência da disjunção, né? Então, eu poderia fazer a equivalência da disjunção P ou Q. Então, nesse caso, eu transformo a disjunção em uma condicional, né? Então, em uma condicional. E vai ficar do mesmo jeito que está aqui, né? As proposições não P. Em seguida, nós temos Q. Certo? Então, a disjunção também ela pode ser transformada em uma condicional. Então, eu nego a primeira e mantenho a segunda. Muito bem, vamos voltar ao problema. Então, vamos fazer a equivalência lógica da proposição composta. Se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. Nós temos uma condicional, né? O uso do conectivo se, então. Muito bem. Se nós temos a condicional, nós podemos fazer de duas maneiras aquela equivalência lógica, né? Eu posso fazer se P, então Q, equivalente a inverto e troco, então vou inverter as posições e trocar os valores lógicos. Então vai ficar não Q, não P. Certo? Então vamos escrever isso aqui. Então nós temos que a primeira proposição eu trabalho com empenho. Nós temos que a segunda proposição, os resultados serão melhores. Então, nós vamos negar a segunda. Vai ficar assim, então, né? Se os resultados não serão melhores, se os resultados não serão melhores, então vamos negar a primeira. Eu trabalho com empenho. Então vamos colocar o não antes do verbo. Eu não trabalho, para negar, né? Eu não trabalho com empenho. Muito bem, nós podemos ter também, né, a equivalência da condicional em uma disjunção. Então, nesse caso, eu nego a primeira, troco o se então pelo ou e mantenho a segunda. Então, vamos fazer isso aqui, né? Então, vamos negar a primeira. Eu trabalho com empenho, então vamos negar eu não trabalho com empenho. E vamos usar agora o conectivo ou, e vou manter a segunda, ou os resultados serão melhores, ou os resultados serão melhores. Vamos analisar agora as alternativas. Letra A. Ele utilizou aqui o se e o então.
Então, conectivo se então da condicional. Na letra B também. Então, se ele utilizar a condicional se então, ele deve inverter as posições e trocar os valores lógicos. Então, ele deve negar as duas proposições ao inverter. Então, na letra A, ele não inverteu. Eu já vi aqui que ele apenas negou, né? Então, eu trabalho com empenho, ele manteve a primeira, então já não pode ser a letra A. Ele deve inverter as posições. Na letra B, nós temos, se os resultados serão melhores, então ele inverteu as posições, né? Porém, ele não negou. Então, também não pode ser a letra B. Na letra C, nós temos o conectivo E. E na letra D também. E nós sabemos que se nós temos uma condicional, ou será uma própria condicional, né? Ou então será transformada em uma disjunção, em uma conjunção. Não pode ser. Por eliminação, você já marcaria a alternativa E. É exatamente o que a gente escreveu aqui, né? Eu não trabalho com empenho ou os resultados serão melhores. Exatamente o que temos na alternativa E. Muito bem, vamos para a questão 6. 6. VUNESP 2019. Uma afirmação equivalente à afirmação não consigo andar de bicicleta ou sei andar de patinete é. Então ele quer a equivalência lógica de uma proposição composta com o conectivo ou. E a equivalência da disjunção P ou Q é feita transformando aquela disjunção em uma condicional e eu nego a primeira e mantenho a segunda. Você não pode se esquecer também que a disjunção ela é comutativa. Eu poderia escrever P ou Q também como sendo Q ou P. Cuidado, porque apenas a disjunção, a conjunção e a bicondicional são comutativas, certo? É bom lembrar. Mas não é esse o caso. Vamos voltar para a questão, né? Então ele quer a equivalência lógica da proposição composta com conectivo ou. Então vamos lá, vamos reescrever, né? Vamos negar a primeira, escrever a segunda e utilizar o se então. Então, se, vamos negar a primeira. A primeira proposição, não consigo andar de bicicleta. Então, vamos negar, vai ficar apenas, vamos retirar o não antes do verbo para negar, né? Então, vai ficar se consigo andar de bicicleta. Bicicleta. Então, nós temos agora que manter a segunda. A segunda proposição, sei andar de patinete. Então, sei andar de patinete. Muito bem, então nós temos aqui, né, a alternativa correspondente, pode ser a C ou a E. Se consigo andar de bicicleta, então sei andar de patinete. Alternativa C. Muito bem, vamos para a próxima questão. 7. Considere a afirmação. Se administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas, então o paciente está bem cuidado. Uma afirmação logicamente equivalente a ela é. Muito bem, então vamos fazer a equivalência lógica. E o conectivo que eu vou destacar na proposição composta é o conectivo se então. É a condicional, né? Então, muito bem. Vamos reescrever isso aqui da seguinte forma. Então, se administro o remédio nos intervalos previstos, nós temos administro o remédio nos intervalos previstos. Eu vou escrever apenas ADM. Então, administro o remédio nos intervalos previstos. Está aqui apenas o verbo. E ofereço. Toma cuidado com esse conectivo E, né? Então, eu tenho que destacar. E eu vou usar o símbolo da conjunção E. Ofereço. Ofereço nas quantidades corretas. Então vamos utilizar o se então. Então, o paciente está bem cuidado.
Então vou escrever apenas está bem aqui, certo? Então essa é a nossa proposição P e essa é a nossa proposição Q. Então primeiramente vamos fazer equivalência lógica se P, então Q, utilizando a contrapositiva. Nós vamos inverter e em seguida nós vamos negar. Então muito bem, invertendo aqui vai ficar está bem primeiramente, né, que é a proposição Q, vamos negar, então não está bem. Em seguida nós temos que escrever então a negação de administro e ofereço. Então vamos escrever essa negação de uma vez, né? Então não está bem, vamos repetir. Não está bem. E a negação, quando nós temos a conjunção, vamos relembrar, nós vamos ter que trocar o sinal da conjunção pela disjunção, né? E em seguida a gente nega as duas proposições. Então eu nego as duas proposições. Então não administro e não ofereço. E troco o E pelo OU. Certo? Então vamos ver se a gente tem algo parecido com isso nas alternativas, né? Então se não está bem, se o paciente não está bem cuidado, então eu não administro remédio nos intervalos previstos ou ofereço, aliás, ou não ofereço nas quantidades corretas. E temos isso mesmo, né? A alternativa C, né? Se o paciente não está bem cuidado, então não administro o remédio nos intervalos previstos ou não ofereço nas quantidades corretas. A gente poderia também fazer análise, né, para a equivalência lógica da condicional com a disjunção. Então vamos transformar na disjunção. Eu nego a primeira e mantenho a segunda, né? Então, negando a primeira, ficaria não administro ou não ofereço. Depois a gente tem um ou e mantenho a segunda, né? Então, mantenho ali o está bem. Então, o paciente está bem cuidado. E a gente não tem essa alternativa aqui, beleza? Então, alternativa correta, alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão 8. VUNESP 2020. Os copos são frágeis ou estou com a mão molhada? Sendo falsa essa afirmação, é verdade afirmar que. Muito bem, então nós temos um problema envolvendo estruturas lógicas, álgebra das proposições. E é muito importante você saber ao decor todo o conteúdo da tabela verdade. Então, como revisão, vamos preencher a nossa tabela. Começando pela proposição P, os valores lógicos que eu sempre coloco, né, V, V, F, F. Para a proposição Q, VF, VF. Assim temos todas as possíveis combinações. Vamos começar agora, então, a completar a coluna da conjunção P e Q. A conjunção ela só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, é a primeira situação aqui, né? VV também será V. Então, em seguida, no mínimo uma é falsa, então falso, falso, falso. Agora nós temos a disjunção. E nós sabemos que a disjunção só será falsa quando ambas forem falsas, né? Então, que é a última situação ali. Falso, falso, falso. Agora, no mínimo, uma é verdadeira, então valor lógico verdade, verdade, verdade. Agora nós temos a disjunção exclusiva. Essa aqui é conhecida também como disjunção inclusiva, com tracinho embaixo, disjunção exclusiva. Ou P ou Q, essa é a leitura correta. Então, na disjunção exclusiva, nós temos que será falso quando os valores lógicos forem iguais. Então, verdade, verdade fica falso. Falso, falso também fica falso.
Em seguida, os valores lógicos são diferentes, então verdade, verdade. Aqui nós temos, então, a condicional se P, então Q. E nós sabemos que a condicional só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, né? O pessoal decora Vera Fischer é falsa, né? Vera Fischer é falsa. Então, os demais casos, nós vamos ter verdade, 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 verdade. E por último, nós temos a bicondicional, P se somente se Q. E a bicondicional, ela será verdadeira quando os valores lógicos ambos forem iguais. Então, verdade, verdade, fica verdade, falso, falso, fica também verdade. E o resto nós temos valores lógicos diferentes, então nós temos falso, falso. Muito bem, então aqui está o conteúdo da tabela verdade. É muito importante você saber isso aqui, é o decor, revise isso bastante. Vamos voltar ao nosso problema. Os copos são frágeis ou estou com a mão molhada? Muito bem, então nós temos aqui a nossa estrutura lógica. E ele disse que essa afirmação é falsa, né? Sendo falsa essa afirmação, é verdade afirmar que. Então vamos analisar a nossa estrutura lógica. Se ele disse que ela é falsa, e vamos voltar na nossa tabela verdade. Vamos destacar aqui o conectivo OU, é uma disjunção. Quando nós temos a disjunção, ela será falsa somente se a primeira e a segunda forem falsas. Ou seja, na disjunção ela só será falsa quando ambas as proposições forem falsas, né? Então, a primeira e a segunda aqui, proposições, elas devem ser falsas, né? Então, os copos são frágeis é uma afirmação falsa. E estou com a mão molhada também é uma afirmação falsa, certo? Então vamos lá. É verdade afirmar que, letra A, os copos são frágeis? Os copos são frágeis é falso. Ele quer saber o que é verdade. Letra B. Estou com a mão firme. Eu não posso concluir isso aqui, né? Falso. Não estou com a mão molhada. Se estou com a mão molhada é falso, o não antes do verbo, né? Não estou com a mão molhada, só pode ser verdade, né? Então, estou com a mão molhada é falso. Coloquei o não, troquei o valor lógico. Então, passou a ser verdadeiro agora essa afirmação. Certo? Letra D. Estou com a mão molhada? Estou com a mão molhada, já vimos, é falso. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Pois muito bem, vamos para a próxima questão. 9. Considere as afirmações e os respectivos valores lógicos atribuídos a cada uma delas. A partir dessas informações, é correto concluir que... Muito bem. Então, eu vou resumir os nossos dados aqui de cada estrutura lógica da seguinte forma. Ele disse inicialmente, Francisco é advogado e Gerson é analista. Então, nós temos uma proposição composta por uma conjunção, né? Então, Francisco é advogado, eu vou escrever apenas Francisco, Francisco. Temos o conectivo e, a conjunção. Então, ficou aqui o e, o símbolo. Gerson é analista. Então, e Gerson. Vou escrever apenas assim, eu vou resumir, certo? 2. Então, nós temos a 2. Gerson é analista ou Hugo é engenheiro. Então, vamos escrever Gerson ou, então vamos utilizar o símbolo da disjunção, ou Hugo é engenheiro.
Vamos seguir. 3. Se Francisco é advogado, então Igor é jornalista. Então temos o C, então. Aqui em Minas Gerais a gente fala si e não C, né? Os paulistanos dizem C. Então Francisco é advogado? Francisco, C, então. Igor é jornalista. Então Igor. 4. Se Joel é assistente, então Hugo não é engenheiro. Novamente temos a condicional, né? Joel é assistente, então Joel. Então, tenho que tomar cuidado agora porque ele disse que Hugo não é engenheiro. Então eu vou colocar o símbolo da negação, não Hugo. Hugo não é engenheiro. 5. Se Lucas é técnico, então Joel é assistente. Então 5. Lucas. Então Joel é assistente. Muito bem. Então agora vamos colocar os valores lógicos, né? Ele disse que a primeira é falsa. Então a primeira é falsa. A segunda é verdadeira. A terceira é falsa. A quarta é verdadeira. E a quinta é verdadeira. E agora nós precisamos de consultar a tabela verdade para colocar o valor lógico de cada uma ali. Então, inicialmente, eu vou começar de propósito pela terceira sentença aqui. Ele disse que é falsa aquela condicional. E nós sabemos que a condicional só será falsa, olha só tem aqui o falso na condicional, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, né? Então, a condicional só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, aqui, se é falsa a condicional, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é falsa. Mnemônico, né? Muito bem. Então, agora, se eu sei que Francisco é verdadeiro, onde tem Francisco, eu vou deixar verdadeiro. Igor só tem aqui mesmo, né? Então, não tem como mudar mais nada. Então, vamos lá. Agora, vamos começar a preencher aqui a partir da primeira sentença, né? Francisco e Gerson. Nós temos aqui uma conjunção, né? O E. E nós sabemos que o E, se ele é falso, é porque, no mínimo, uma das proposições é falsa, né? Então, o E é falso quando, no mínimo, uma delas é falsa. Então, Gerson aqui tem que ser falsa, concorda comigo? Porque, se fosse verdade, o valor lógico aqui seria verdadeiro. Então, aqui, Gerson é falso. Então, onde tem Gerson, eu vou deixar falso, né? Agora, vamos analisar a disjunção. O valor lógico da disjunção aqui é verdadeiro. E a conjunção para ser, aliás, a disjunção, né, o ou, a disjunção para ser verdade, nós temos que ter, no mínimo, uma das proposições tem que ser verdadeira, né? Então, só pode ser que o Hugo aqui seja verdadeiro. Porque se fosse F, ali seria F, né? Então, aqui tem que ser verdade. Concorda comigo? Muito bem, então, onde tem Hugo? É verdade? Se Hugo é verdade, o valor lógico de não Hugo só pode ser falso, né? Hugo é verdade, não Hugo é falso. Aqui nós temos a condicional, se então. Se a primeira for verdadeira, a gente já viu isso aqui no início, né? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, Vera Fischer é falsa. Então você concorda comigo que aqui não pode ser verdade, né? Então Joel não pode ser verdade. Se não pode ser verdade, só pode assumir o outro valor lógico, falso. Então Joel é falso, eu já vou colocar aqui,
um F para o Joel. Novamente aqui, né? Se nós tivéssemos aqui verdade para Lucas, primeira verdadeira e a segunda falsa, aqui seria falso, né? Então aqui para Lucas só pode ser falso também. Então pronto. Feito isso aqui, qualquer dúvida é só você voltar na tabela verdade, certo? Nós vamos agora analisar as alternativas. Então não tem mais nada para ser feito. Vamos lá. A partir dessas informações, é correto concluir que Lucas é técnico. Lucas é técnico é falso, né? Então é falso. Joel não é assistente. Então Joel não é assistente. Se Joel é assistente, é falso. Joel é assistente, é falso. Então é porque Joel não é assistente, é verdadeiro. Então essa é a alternativa correta. Se você estivesse no concurso, poderia passar para a próxima, mas vamos analisar as demais por questões didáticas. Letra C. Igor é jornalista? O Igor está lá em cima. Aliás, está aqui, né? Igor é jornalista, é falso. É falso. Hugo não é engenheiro? Hugo é engenheiro, é verdadeiro. Então, Hugo não é engenheiro, é falso, né? Letra E. Gerson é analista? Gerson é analista, é falso. Então, Gerson é analista, é falso. Conferindo a alternativa B é a correta, vamos para a próxima questão. 10. VUNESP 2020. As afirmações a seguir são verdadeiras. A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é. Muito bem, uma questão um pouco mais fácil do que a questão anterior. Então vamos começar aqui a resumir os dados, né? Então ele fala, Carlos é dentista ou é fisiologista? Então é dentista ou, então nós temos aqui a disjunção, né? Vamos utilizar o símbolo do ou é fisiologista. Fisiologista. 2. Carlos não é fisiologista, ou é psicólogo. Então, não, a negação, fisiologista, ou é psicólogo. 3. Carlos é dentista, ou é psicólogo, E por último nós temos Carlos não é psicólogo, então psicólogo. Muito bem. Então aqui nós temos uma proposição simples. É sempre bom, se tiver uma proposição simples, começar por ela. Então, se não psicólogo, ele falou, né? A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é, ou melhor, as afirmações a seguir são verdadeiras. Então, todas aqui, valor lógico de todas, é verdade, né? Verdade. Se não psicólogo é verdade, você já sabe que psicólogo, então, só pode ser o contrário do valor lógico, né? Então é falso. Então, onde tem psicólogo, nós já vamos deixar falso. Muito bem. Então, nós temos aqui, né, dentista ou psicólogo. Se essa aqui é falsa e nós temos a disjunção ou, para ser verdade, no mínimo uma tem que ser verdade, né? Então, se nós já temos ali o falso, essa primeira tem que ser verdadeira. Então, se dentista é verdade, já vamos colocar lá no início verdade.
Vamos agora aqui para não fisiologista. Se a disjunção é verdadeira, é porque no mínimo uma tem que ser verdadeira. Então a primeira aqui só pode ser verdade, né? Porque se fosse falso aqui, a disjunção seria falsa, né? Teríamos dois valores lógicos falsos. Muito bem. Então, se não fisiologista é verdade, fisiologista só pode ser falso, né? É ao contrário. Muito bem. Então, vamos responder a pergunta, né? A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é apenas dentista? Ele é dentista, né? Apenas fisiologista? Se ele é dentista, né, apenas fisiologista estaria falso. Nós sabemos que ele não é fisiologista, olha só. Então está incorreta. Ele não é fisiologista. Dentista e psicólogo? Ele é dentista, mas ele não é psicólogo. Dentista e fisiologista, ele é dentista, mas já vimos, né? Ele não é fisiologista. Então ficamos apenas com uma alternativa. A alternativa aqui A, e é claro, né? Uma apenas é a correta. Pois muito bem, vamos para a próxima questão. 11. VUNESP 2019. Considere as afirmações. Dentre essas afirmações, sabe-se que apenas a afirmação 4 é uma afirmação falsa. A partir dessas informações, é correto concluir que... Muito bem, então vamos resumir os nossos dados. Na afirmação 1 nós temos Daniel é passista ou Jorge não é baterista. Então Daniel é passista ou, vou utilizar o símbolo ou, Jorge não é baterista, então não Jorge. 2. Se Jorge não é baterista ou Ivone é rainha da bateria, então Manuel é mestre-sala. Então, o principal conectivo é o se e o então, né? Da nossa proposição composta, se então. Nós temos também um conectivo secundário que é o ou, né? Então vamos lá. Então vamos deixar o parênteses. Se Jorge não é baterista, então não Jorge não é baterista, ou Ivone é rainha da bateria, ou Ivone. Então Manuel é mestre-sala, então Manuel. Só chegar um pouquinho para cá. Muito bem. Então, terceira afirmação. Se Carla não é porta-bandeira, então não Carla. Então, Ivone é rainha da bateria. Então, Ivone é rainha da bateria. 4. Manuel é mestre-sala ou Janete é carnavalesca. Manuel é mestre-sala, então Manuel. Ou Janete é carnavalesca. Esqueci de destacar aqui o sim e então, mas enfim. Então vamos lá, né? Ele disse o seguinte, que apenas a afirmação 4 é uma afirmação falsa. Então apenas essa afirmação é falsa. As demais são afirmações verdadeiras. Então vamos lá. Começando aqui pela proposição Manuel ou Janete, nós temos uma sentença falsa. Então, no ou só será falso, né? No ou só será falso quando a primeira e a segunda forem falsas. Então aqui a primeira tem que ser falsa e a segunda também, né? Certo? Então Manuel, nós já temos ali que é uma proposição falsa, né? Manuel é mestre-sala, é uma proposição falsa. E aqui nós temos a condicional,
E a condicional, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, Vera Fischer é falsa. Então não pode ser verdadeira a primeira aqui, né? A primeira só pode ser falsa, porque se fosse um verdade aqui, né? VF no sim, então daria um F. Então só pode ser o F. No ou, só será falso quando ambas forem falsas, né? Então aqui não Jorge é uma proposição falsa. Ivone também é uma proposição falsa. Já vou completar. Não Jorge, então, é uma proposição falsa. E Ivone também é uma proposição falsa. Vamos completar, então, não Carla. Temos a condicional, sim, então, Vera Fischer é falsa. Como é verdadeiro, aqui tem que ser falso, porque se fosse um V, ali seria falso, né? Muito bem. Então, por último, aqui nós temos Daniel. Como nós temos a disjunção, o ou, e ela é verdadeira. Para ela ser verdadeira, nós temos que ter, no mínimo, uma verdadeira. Então, nesse caso aqui, Daniel tem que ser verdade para ser verdadeiro, certo? Então, agora vamos, enfim, analisar as alternativas. A partir dessas informações, é correto concluir que, letra A, Janete é carnavalesca. Janete é carnavalesca é falso, né? Falso. Carla não é porta-bandeira. Então, não Carla é falso. Carla não é porta-bandeira. Jorge não é baterista. Jorge não é baterista é falso. Não Jorge é falso, então Jorge não é baterista é falso. Daniel é passista. Daniel é passista, verdadeiro, olha só. Então a alternativa D é a correta. Letra E. Ivone é rainha da bateria. Vamos só verificar, né? Ivone é falso, né? Então Ivone não é rainha da bateria. Falso. Muito bem, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, sempre bom você ver na sua tabela verdade, né? E conferir. Vamos agora para a próxima questão. 12. VUNESP 2020. Em um grupo de pessoas, 54 delas disseram já terem visitado a cidade de São Paulo e 71 delas disseram já terem visitado a cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que, desse grupo, 17 pessoas já visitaram essas duas cidades e que todos já visitaram ao menos uma dessas duas cidades, o número de pessoas que formam esse grupo é... Esse é um clássico problema de conjuntos, né? Você vê lá no primeiro ano do ensino médio. Então nós temos aqui dois conjuntos. Então pessoas que visitaram a cidade de São Paulo e pessoas que visitaram a cidade do Rio de Janeiro, né? Então nós temos aqui a cidade de São Paulo. No total, 54 pessoas visitaram a cidade de São Paulo. E do Rio de Janeiro nós temos 71 delas. E muito cuidado, né? Você pode somar tudo aqui e acabar caindo na pegadinha da VUNESP. Num problema como esse, a gente sempre começa ele pela interseção, certo? Sempre pela interseção. Então, 17 pessoas já visitaram essas duas cidades. Vamos começar por aqui. 17 pessoas visitaram as duas. Então, quantas visitaram apenas a cidade de São Paulo? Ora, basta fazer 54 menos 17. E aí nós vamos ter 37, né? 37. Quantas visitaram a cidade do Rio de Janeiro apenas? 71 visitaram a cidade do Rio de Janeiro, 17 as duas, né? Descontando 71 menos 17, nós vamos ter 3, 4, 54, né? 54. Então, qual é o número de pessoas pesquisadas? Basta somar tudo aqui, né? O número de pessoas pesquisadas vai ser 37 mais 17 mais 54. 7 com 7, 14, com 4, 18, vai 1, 1, 3, 4, 1, 5, 10. 108 pessoas.
Alternativa D. Você poderia também utilizar o número de elementos de A união B, né? Essa fórmula. São dois conjuntos. Eu faço o número de elementos de A mais o número de elementos de B e retiro o número de elementos da interseção. Então vai ficar o quê, né? 54, conjunto A ao conjunto de São Paulo, mais o número de elementos de B, que é o número de elementos aqui do Rio de Janeiro, né? Que é 71, menos que visitaram as duas cidades, 17. Isso aqui também vai dar 108. Tudo bem? Eu sempre prefiro resolver com o clássico diagrama. Eu acho bom porque muitos problemas a gente não resolve sem ele. Certo, meu querido? Vamos para a questão 13. 13. VUNESP 2019. Ao todo são 33 elementos no conjunto B. Todo elemento de B é também elemento do conjunto A, e desses, 19 são também elementos do conjunto C. Ao todo, são 48 elementos no conjunto C, e desses, 13 são elementos apenas de C. O conjunto A possui 60 elementos. O número total de elementos desses três conjuntos é. Então vamos iniciar com a informação que ele diz que todo elemento de B é também elemento do conjunto A. Então todo elemento de B é também elemento do conjunto A. Certo? Ele ainda falou que o conjunto B tem interseção com o terceiro conjunto, que é o conjunto C, né? E tem elementos que pertencem apenas a esse conjunto, então eu vou fazer a representação dessa forma, certo? Há elementos que pertencem a B e C ao mesmo tempo, né? Portanto, também tem elementos de C que pertencem a A, né? Não somente aqueles de B dessa região aqui. Enfim, vamos preencher aqui o nosso diagrama. Então ele falou, ao todo são 33 elementos no conjunto B. Então vou colocar aqui o número 33 para indicar que o B tem 33 elementos. E também nós temos que, e desses, 19 são também elementos do conjunto C. Então desses quem, né? Todo elemento de B é também elemento do conjunto A. Então desses aqui, 19 são também elementos do conjunto C. Então aqui são os 19 elementos que pertencem também a C. Ao todo são 48 elementos no conjunto C. 48 elementos no conjunto C. E desses, 13 são elementos apenas de C. 13 são elementos apenas de C, né? Na verdade, eu acho que a questão já está resolvida, né? Ele falou que o conjunto A possui 60 elementos, então nem precisa preencher os espaços, porque se A, tudo aqui tem 60, e fora aqui do C tem 13, né? Então, somando os 60 com 13, 60 com 13, 73. A alternativa E é o número total de elementos desses três conjuntos. Mas eu vou resolver essa questão. Vou fazer de uma maneira bem completa. Vamos preencher todos os espaços das interseções. Então, muito bem. Se nós temos aqui que o conjunto C possui 48 elementos, nós já temos 13 e 19. Fazendo 19 com 13, nós vamos ter 9 com 3, 12, vai 1, então 32, né? Nós já temos 32 elementos. Fazendo 48, então, elementos de C menos 32, nós vamos ter 16. Então, 16 elementos pertencem a A e a C, né? Está faltando aqui 16 elementos para fechar 48, que só pode ser nesse espaço aqui. Concorda comigo? Então, vamos também preencher quantos pertencem somente a B. Então, somente a B, quantos nós vamos ter ali? Se nós já temos 33, né? Aliás, nós já temos 19, vamos descontar do todo que é 33. Então, retirando aqueles 19, nós vamos ter 13 menos 9, aqui nós vamos ter 4, né? 14. 14 elementos, então,
pertencem somente a B. E vale lembrar que todo elemento de B é também elemento de A. Então nós já temos 33 elementos aqui do B, com aqueles 16 de fora, né? 33 com 16, aqueles de C que pertencem a A também, né? Temos que contar, nós já temos 14 com 19, que é 33, com 16 nós vamos ter 49 elementos. Então aqui nós temos 60, né? No total, descontando os que já tem, nós vamos ter que descontar 49, então nós vamos ter 11 elementos que pertencem somente a A, né? 11. E agora, se eu quiser somar tudo, né, com certeza eu também vou encontrar 73. Então, somando 11 com 14, com 19, com 16, com 13, isso aqui seria igual a 73. Júnior, mas você fez a questão bem mais rapidamente no início. Provavelmente era isso que o cara queria, né? Ele queria que você resolvesse rapidamente no concurso e muita gente ia perder tempo preenchendo os espaços. Mas vai que ele poderia ter feito outra pergunta um pouco mais complicada e essa aqui. Então, preenchendo o diagrama, nós respondemos qualquer pergunta, certo? Então, muito bem. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. 14. VUNESP 2019. Considere os conjuntos. Sabe-se que K é igual à interseção entre G união H e F interseção J. O conjunto é igual a, nesse caso, o conjunto K, né? Muito bem. Então, nós temos aqui que G união H vamos fazer separadamente, né? Em seguida, vamos fazer também F interseção J para saber quem é a interseção entre os dois, né? G união H. Eu vou pegar os elementos de G e unir, vou juntar com os elementos de H, né? Então, muito fácil. Vamos lá. Então, lembrando que nós não repetimos os números, né, que aparecem nos dois, escreva apenas uma vez. Então, nós temos aqui G, nós temos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, e H, 1, 2, 3, 10, 11 e 12. Juntando esses elementos, vai ficar 1, 2, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 2 já foi, 4, 6 e 8, né? Então, 4, 6 e 8. Nós temos o 10, o 11 e o 12, né? 10, o 11 e o 12. Não esqueci de nenhum. Muito bem. F interseção J, eu vou pegar os elementos que aparecem nos dois ao mesmo tempo, né? Quem aparece em F e J simultaneamente? Então nós temos que o 3 aparece nos dois, né? O 4 também, o 5 e o 6, né? O 5 e o 6. Então nós temos aqui os elementos 3, 4, 5 e 6. E agora vamos fazer, enfim, a interseção, né? Ele quer a interseção entre G união H e F interseção J. Quem aparece simultaneamente nos dois conjuntos? Ora, nós temos o 3, o 4, o 5 não aparece e o 6, né? 3, 4 e 6 nos dois ao mesmo tempo. Então, 3, 4 e 6. Alternativa D. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. 15. VUNESP 2019. Considere as operações entre conjuntos. A diferença entre A interseção B e C. Ele poderia colocar ali um parênteses, né? Mas não foi o caso. A alternativa cuja parte sombreada corresponde ao resultado dessas operações é. Se eu olhar para todas as alternativas, eu percebo que ele diz que a interseção entre os três conjuntos não é vazia, né? É isso que eu percebo olhando
para as 3 alternativas. Então, sendo assim, vamos construir aqui o diagrama de Venn representando os 3 conjuntos, né? Desenha mais um. Então ficaria algo mais ou menos desse tipo. Então aqui eu vou ter o conjunto, só chegar um pouquinho para cá. Então aqui eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Nós sabemos o seguinte, a interseção B, quem é a interseção B? A interseção B é essa região aqui, né? A interseção B. Nós devemos retirar todos os elementos dessa interseção que pertencem a C. Então, quem são os elementos que pertencem a C de A interseção B? Ora, são esses elementos aqui, né? Então, o que sobrou, finalmente, somente, essa parte aqui, né? Então, as operações indicadas podem ser bem representadas pela alternativa V, né? Já vejo de cara aqui que é a alternativa V. Certo? Pois muito bem, espero que você tenha entendido. Essa questão foi bem fácil, né? Vamos para a próxima questão. 16. VUNESP 2019. Considere que haja elementos em todas as seções e interseções do diagrama. A partir dessas informações, é correto afirmar que... Muito bem, letra A. Todos os elementos de A, que não são elementos de B, são elementos de C ou de D. Então, quem são todos os elementos de A? São esses elementos aqui, né? Que não são elementos de B. Então, vamos retirar os elementos de A, que são também elementos de B. Ele disse, são elementos de C ou de D. É falso, certo? Sobrou apenas essa região aqui. Então, não temos elementos de C ou de D nesse caso. Falso. Vamos analisar agora a alternativa B. Não há elemento de B que seja apenas elemento de B e de D, ou apenas elemento de B ou de C. Então, vamos lá. Não há elemento de B, estamos falando do conjunto B, que seja apenas elemento de B e de D. De B e de D, eu já percebo que nós temos essa região aqui, né? São elementos que pertencem somente a B e D. Então, a alternativa já é falsa, né? Letra C. Não há elemento de A que seja apenas elemento de A e de D. Não há elemento de A que seja apenas elemento de A ou de D. Os elementos que pertencem a A e D, a interseção, é essa região aqui, né? E esses elementos, eles pertencem também a C e pertencem também a B. Então, de fato, né, não há elemento de A que seja apenas elemento de A e de D. Essa é a correta. Letra C. Letra D. Qualquer elemento de C que não seja elemento de D é também elemento de A. Então, qualquer elemento de C que não seja elemento de D. Então, vamos retirar essa parte aqui dos elementos de C que são também de D. Ele disse, é também elemento de A. Falso, né? Por quê? Nós temos essa região aqui que não pertence ao conjunto A, essa região aqui, e pertence a C também. Então, a alternativa D, ela está incorreta. Letra I. Qualquer elemento de D, que é também elemento de C, é também elemento de A. Qualquer elemento de D, que é também elemento de C, então é essa região aqui, né? Ele diz, é também elemento de A. Falso, né? Porque apenas essa região pertence a A, certo? E nós temos essa região que não pertence.
Confirmando, então, a alternativa C é a correta. Muito bem, vamos para a próxima questão. 17. VUNESP 2020. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todos os tutores são professores, alguns coordenadores são professores. A partir dessas afirmações, é correto afirmar que. É um problema de silogismos. Eu sempre resolvo com diagramas lógicos, com diagramas de Venn. Então vamos lá. Ele diz que todos os tutores são professores. Então todos os tutores são professores. Então o grupo de professores engloba todos os tutores, concorda comigo? Ele disse também, alguns coordenadores são professores. Então nós temos aqui o grupo dos coordenadores. Ele disse que alguns são professores. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu não sei se alguns desses professores são também tutores, né? Desses professores que são coordenadores, se eles são também tutores. Então nessa interseção há dúvida. Aqui há certeza, né? Há coordenadores que são professores, porém eu não sei se há coordenadores que são tutores também. Eu não posso concluir. Letra A. Há coordenadores que são tutores? Quando há dúvida, acabei de falar, né? Não posso concluir, então é falso. Há tutores que não são professores? Aqui pelo diagrama, todos os tutores são professores, né? Ele disse isso também no enunciado. Todos os tutores são professores. Então essa é falsa. Há tutores que não são professores? Falsa. Há professores que são tutores? Sim, há professores que são tutores, né? Até porque todos os tutores são professores. Então a alternativa C é a correta. Letra D. Todos os coordenadores são professores? Ele falou que apenas alguns coordenadores, né, são professores. Não são todos. Não posso concluir isso. Falso. Então vamos para a questão 18. 18. VUNESP 2019. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Todos os funcionários são economistas. Há economista que também é administrador. A partir dessas afirmações, assinale a alternativa correta. Muito bem, vamos fazer o diagrama aqui de Venn, né? Todos os funcionários são economistas, então todos os funcionários são economistas. O grupo dos economistas englobando todos os funcionários, né? Há economista que também é administrador. Então, nós temos o grupo dos administradores e há economista que também é administrador. Então, há economista que também é administrador. Eu até poderia colocar interseção ali entre o administrador e os funcionários também, porém nós sabemos que essa região, né, dessa interseção, nós não sabemos se ela é vazia ou não, né? Então há dúvida. E aqui com certeza há elementos, né? Ele diz que há economista, né, pode ser que exista pelo menos um, há economista que também é administrador. Muito bem, vamos agora analisar as alternativas. Letra A. Os administradores que não são economistas são funcionários. Os administradores que não são economistas, então ficou apenas esse grupo, né? Ele disse que são funcionários. Falso, né? Até porque todos os funcionários são economistas. Então a letra A falsa. Letra B. Qualquer economista é funcionário. Qualquer economista é funcionário. Nós não sabemos disso, né? Porque todos os funcionários são economistas. Mas a recíproca aqui não ficou clara. Será que todos os economistas são também funcionários? Não ficou claro isso. Pode ser que há elementos também nessas regiões aqui, né? Certo? Então a letra B é falsa. C. É possível que haja funcionário
que não seja economista. Todo funcionário, ele é também economista, né? Então não é possível que haja funcionário que não seja economista. Está até no enunciado, todos os funcionários são economistas. Letra D. Os administradores que são economistas são funcionários. Os administradores que são economistas, eles são funcionários. Não podemos concluir isso, né? É falsa. Há dúvida. Os funcionários que são administradores são economistas. Se existir funcionários que são administradores, né? Se existir, eles também serão economistas, né? Então, essa alternativa está correta. Se existir funcionários que são administradores, de fato, né? Eles serão economistas, até porque todos os funcionários são economistas. Certo, meu querido? Vamos agora para a questão 19. 19. VUNESP 2020. O percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a etapa anterior. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, a distância total do percurso é igual a... Muito bem, então nosso percurso possui 5 etapas. Nós temos a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ele disse que a quarta etapa do treinamento é necessário percorrer 1.200 metros. Então aqui na quarta etapa, 1.200, nem vou colocar a unidade, nós sabemos que é dada em metros ali. Muito bem, ele disse que uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a etapa anterior. Então a próxima etapa, que é a quinta, né, basta adicionar 100 metros aos 1.200 metros, então nós vamos ter 1.300 metros. Ora, se para avançar eu adiciono 100, então para voltar eu devo diminuir 100, né? Então para recuar nós vamos diminuir 100. Então na terceira etapa, 1.200 menos 100, nós vamos ter 1.100, 1.100 menos 100, 1.000, e na primeira etapa, por último, né, 1.000 menos 100, nós vamos ter 900. Então foi bem simples, né? Ele quer saber a distância total do percurso. Basta somar todas as cinco distâncias aqui, né? Então 900 mais 1.000, mais 1.100, mais 1.200, mais 1.300. Então nós vamos ter o seguinte, 900 com 1.000, 1.900, com 1.100 nós vamos ter 3.000, com 1.200, 4.200, com 1.300, 5.500 metros. Alternativa D. É claro, você poderia também pensar em uma PA de razão 100, né? E usar a fórmula da soma dos termos de uma PA, né? Então é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Mas acho que a gente estaria complicando algo que relativamente é muito simples. Concorda comigo? Então muito bem, uma questão bem fácil para a gente dar uma respirada aí. Vamos para a próxima questão. Questão 20. VUNESP 2020. Na sequência de números, o primeiro termo que é maior do que 100 é o número. Muito bem, vamos repetir aqui a nossa sequência. 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34 e assim por diante. Então, muito bem, vamos tentar encontrar o padrão da nossa sequência. De 4 para chegar em 8, eu somo 4, ou ainda, né, eu multiplico 4 por 2. Eu faço o dobro de 4, né? 8, se eu fizer o dobro de 8, eu não obtenho 6, né? Mas se eu diminuir 2, 8 menos 2, eu obtenho 6. De 6 para chegar em 12, eu posso fazer o dobro, né? Então, multiplicar por 2. E 12 para chegar em 10, eu posso diminuir 2.
Então já encontramos o padrão, né? Eu dobro e subtraio 2. Sempre nessa ordem, né? Então subtrair 2, então agora eu vou dobrar. Agora eu vou subtrair 2, eu vou dobrar, subtrair 2, e agora nós vamos dobrar, né? Então, o dobro de 34 nós sabemos que é 68. E agora nós devemos diminuir 2, né? Então, 68 menos 2, nós vamos ter 66. E agora nós devemos fazer o dobro, né? O dobro de 66 é 132. Então, ele quer saber o primeiro termo que é maior do que 100. Nós já encontramos que é o 132, alternativa C. Muito bem, já estamos quase terminando o nosso aulão. Vamos para a questão 21. 21. VUNESP 2020. Na sequência, o primeiro termo que é um número ímpar é o... Muito bem, então a VUNESP está cobrando bastante a questão envolvendo sequência, né? Mais uma questão do ano de 2020. Então vamos repetir aqui a nossa sequência: 32, 64, 48, 96, 72, 144, 108 e assim por diante. Vamos tentar encontrar o padrão de formação da nossa sequência. Então aqui nós temos, né, que de 32 para chegar em 64, eu posso dobrar. 32 vezes 2 dá 64. E agora, de 64 para chegar em 48, eu tenho que diminuir quanto? Vamos fazer 64, então, menos 48. Então aqui nós vamos ter 16, né? Então eu diminuo 16. De 48 para chegar em 96, é só dobrar, né? Então multiplicar por 2. De 96 para chegar em 72, eu tenho que diminuir quanto? 96, né? Menos 72, 6 menos 2, 4, 9 menos 7, 2. Então nós temos que diminuir 24, né? Vamos tentar encontrar o padrão a partir do que já temos. 32 vezes 2, 64. Então eu dobro, em seguida eu subtraio 16. A metade de 32 é 16, né? Pois eu dobro e subtraio. A metade de 48 é 24. Então perceba que eu sempre dobro. Em seguida eu diminuo aquele termo, eu diminuo a metade do termo anterior, né? Então já dobramos, agora nós vamos diminuir a metade do termo anterior. A metade de 72 é 36, né? 144 menos 36 é 108. Então agora nós vamos dobrar. O dobro de 108 é 216. E agora nós vamos diminuir metade de 108, 54, né? 216 menos 54 nós vamos ter 162. Então vamos dobrar isso até encontrar o termo que é ímpar, né? Então vamos dobrar. O dobro de 162 vai ficar o dobro de 16, 32, de 2 é 4, 324. Agora nós devemos diminuir. Metade de 162 é 81, né? Então agora vamos achar o termo ímpar, enfim, né? Então 32 menos 8, 24, 4 menos 1, 3. Então 243. Então qual termo é esse, né? Aqui nós vamos ter. Então esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo primeiro termo, alternativa C. Pois muito bem, vamos para a última questão do nosso aulão de raciocínio lógico. Questão 22. VUNESP 2019. Considere a seguinte sequência de figuras. Sabendo-se que a figura 7
é igual à figura 1, a figura 8 é igual à figura 2, e assim sucessivamente, mantendo-se a regularidade dessa sequência, a figura 1257 é igual à figura. Muito bem. Perceba que se a gente dividir o 7, nós temos 6 figuras, né? O nosso ciclo é de 6 em 6. Se eu dividir por 6, nós vamos ter qual resto? 1 vezes 6, 6 para 7, 1. Então o resto é 1. E a figura 7, ela é igual à figura 1. Olha só o resto. Então o resto foi igual à figura correspondente, né? A figura 8, então se a gente dividir por 6, nós vamos ter 1 vezes 6, 6 para 8, 2. Então o nosso resto, né? A figura 8 é igual à figura 2. Sempre o resto ali, da divisão por 6, será a figura correspondente, concorda comigo? Porque nós vamos ver quantos ciclos se passaram de 6, né? Passou-se um ciclo de 6 nessa situação. Em seguida nós andamos uma figura. Então corresponde à figura 1. E assim por diante, né? Por isso que funciona. Então vamos pegar o 1257 e dividir por 6. Nós vamos ter 2 vezes 6 é 12, né? Para 12 nada, abaixo 5. 5 dividido por 6 é 0 vezes 6, 0 para 5, 5. Abaixo 7. 57 dividido por 6, nós vamos ter 9. 9 vezes 6, 54. Para 57, 3. Então nós vamos ter ali, né, 209 repetições em ciclos de 6, né, e parou na terceira figura. Na primeira, na segunda e na terceira. Sempre então a figura correspondente é igual ao resto, né? Então, portanto, nós vamos ter a resposta alternativa C. Pois muito bem, espero que você tenha gostado do nosso aulão de raciocínio lógico e inscreva-se no canal, que em breve vou trazer mais vídeos desse assunto para vocês. Um forte abraço e até a próxima, meus queridos.